gostaria de chamar aqui o colega Gustavo Cerqueira Guimarães para apresentar o seu trabalho. Vamos marcar os 12 minutos aqui, gente. Isso. Vamos. Bom dia, não é isso? Bom dia ainda. Eu vou apresentar o trabalho, vai ser a metade do tempo um ponto de vista mais teórico e tal, e depois, pela curiosidade mesmo, fazer um passeio virtual aí, digamos assim, pela exposição, e vai ser coisa de... tem 100 imagens, mas aí nas coisas de 1 segundo e tal. Igual o inspirado no Eric ontem, foi muito boa a apresentação dele. A exposição guarda-redes, né, do Brasil e de Moçambique, a difusão do português e do futebol pluricêntricos. Não vou entrar nessa questão do pluricentrismo, apesar de que seja bastante interessante as coisas que eu venho pensando, a partir, inclusive, do Pasolini, de pensar numa linguagem também futebolística, né, que ainda hoje se pensa assim, né, de regiões, porque uma língua que vincula ao corpo, e a música vincula ao corpo. Enfim, essas instituições aí foram as principais, né? Então, vai ser assim, as preliminares, a exposição, a pesquisa e os produtos gerados. Eu já tenho uma história já, né? Eu trabalho com futebol há mais de 10 anos, meu doutorado não tem nada a ver com isso, mas a partir de então, sim, né? Eu sou vice-líder do Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes, da Faculdade de Letras da UFMG, fundado em 2010, com dezenas, acho que até mais de 100 já, de publicações e palestras na área, pesquisa e curadoria de 2 salas do Museu do Mineirão, Futebol e Outras Artes e Os Imortais do Futebol. Lá eu criei 150 verbetes em 2013 e 2014, então também já tinha essa história antes, né? Não foi uma primeira vez que eu venho trabalhando com curadoria. O futebol enquanto linguagem, acho que é importante dizer isso aqui, o futebol vem sendo pensado mais propriamente como uma linguagem desde quando o pensador, poeta e cineasta Pasolini publicou o originalíssimo ensaio Gol Fatal. Nesse texto, o autor nos lembra, a partir da semiologia de Barthes, de que a língua é um sistema de signos e este não necessariamente deve ser uma língua escrita falada, pois existem muitos outros sistemas, como, por exemplo, o da pintura, da cinema, da moda e da música. O ponto alto do texto pasoliniano se dá quando o sistema de signos linguísticos é associado ao futebol, pois a unidade mínima de sua língua é o podema. Ou seja, o futebolista, né, a futebolista que usa os pés para chutar uma bola. E continua, os podemas são 22, mais ou menos como os fonemas. As palavras futebolísticas são potencialmente infinitas, porque infinitas são as possibilidades de combinação dos podemas, o que, em termos práticos, equivale a passagens da bola entre os jogadores. A sintaxe se exprime na partida, né, que é um verdadeiro discurso dramático, né? Então, pensando no futebol, o meu projeto de pós-doutorado de 5 anos foi o futebol e outras práticas poéticas. Então, está legitimado dentro da instituição de que o futebol é uma prática poética, né, uma prática cênica, né? Isso aí já, né, não é à toa que os maiores dramaturgos brasileiros são especialistas em futebol, né, que é o Plínio Marcos e o Nelson Rodrigues. E o Pasolini, né, uma coisa genial esse cara. Um outro ponto de vista também, de tratar a língua como um jogo, isso também é bem interessante, né, do ponto de vista lúdico, que no capítulo Jogo e Poesia, do Huizinga, presente no clássico livro Homo Ludens, né, a principal ideia desenvolvida é de que a atividade poética tem a ludicidade em sua raiz, porque ela joga com as práticas, com as palavras. E isso nada teria de metafórico, é uma verdade literal e precisa. Afinal, a ordenação rítmica ou simétrica da linguagem, a acentuação eficaz pela rima ou pela sonância, o disfarce deliberado do sentido, a construção sutil artificial das frases, tudo isso poderia consistir em outras tantas manifestações do espírito lúdico. Por sua vez, o jogo, como a poesia, é uma atividade que se processa dentro de certos limites temporais e espaciais, segundo uma determinada ordem, um dado número de regras livremente aceitas e fora da esfera da necessidade ou da utilidade material, que é a ludicidade, né, do jogo, né, a várzea. Queria também marcar que
porque eu sou muito atacado, porque pensa, não, o Gustavo agora aderiu à CBF, ao Flamengo, ao Galo. Não é isso. O futebol, isso é o mínimo, é 1%. Então, é uma situação quase odiosa quando falam de futebol, porque são 99 pessoas, né, 99% do país, dos outros praticantes, que estão em outro jogo. Não é esse o jogo. O jogo é que ele só tem isso para fazer, não tem outro lugar, né? Então, inclusive, acabando com os espaços, né? Isso é um problema urbano, né? Os espaços de prática futebolística gratuita. Isso é para ver, assim, quando eu falo, por exemplo, o que é um poema de futebol? Pois Pelé é um poema de futebol, mas se você aproveita a forma do campo, né, olha isso, uma coisa simples, mas genial. Não quero te ver do mesmo ponto de vista que o Marcos vê o Rogério Ceni, né? Que aí faz a espacialização, né, quando você faz o jogo. Eu não quero te ver, ó, né, o Marcos e o Rogério Ceni. Você precisa saber que os dois são goleiros, né? Então, então é um poema de amor, né? E meio odioso também, porque o Rogério Ceni vai lá, né, fazer o gol no Marcos, né, porque é o maior goleiro artilheiro do planeta. Isso aí também é uma forma, né, de rede, né? Então você traz o campo do jogo para dentro da. Isso aqui tudo teria áudio, mas eu não sei porque que não pegou. Aí, então, enfim, a exposição, né? Futebol e Memória, Guarda-Redes do Brasil e de Moçambique, ela ficou ao longo da Copa do Mundo, o convite também foi do IGR, foi do diretor, não foi eu, porque a situação, infelizmente, é tão frágil que eu não ia propor, porque eu falei, não tem como. Mas aí depois foi aparecendo dinheiro, e foi muito dinheiro. A Lília talvez saiba quanto que é, porque o meu orçamento que eu dei, depois eu não soube quanto de fato que gastaram, né? Então, porque essa pergunta pode vir, eu realmente não sei. Mas a gente gastou. Porque impressão é caro, eu fui para Lisboa, eu fiz pesquisa, né, com essas instituições, o Museu do Futebol, eu fiz a primeira parceria com o Museu do Futebol de São Paulo, eu estive lá, e eu também já tenho uma relação com eles. Agora é só mostrar mesmo. Então, os créditos, né? Promoção da embaixada, o Gustavo Butz, que muito me apoiou, né? O meu chefe, a pesquisa junto com o pessoal da Eduardo Mondlane, que seria impossível sem a Eunice e o Agostinho, que são excelentes alunos. A Eunice é filha do maior jogador de Moçambique, e então, assim, dedico esse trabalho para eles. A montagem do IGR, e as instituições parceiras, que é o Arquivo Público de São Paulo, que eu precisei de pegar muitas imagens gratuitas, né? Escola Nacional de Artes de Moçambique, que a gente convidou uns meninos para produzir telas, porque a gente não pode exibir um Tafarel, incrível, né? A gente não pode exibir um Tafarel, uma foto do Tafarel, então vamos pintar o Tafarel, aí pode. Então eu já sabia dessas possibilidades de burlar essas situações, burlar, né? Porque ser criativo no final, né? O Museu do Futebol de São Paulo, o Museu do Benfica, que foi uma coisa incrível. Eu aconselho quem gosta de futebol, não deixem de ir ao Museu do Benfica. É um dos maiores museus. Eu já visitei todos os museus, que eu já tive um projeto de pós-doutorado da América do Sul, alguns da Europa, e realmente do Benfica é uma coisa muito especial. Eu cheguei aqui no dia da vitória, aí, sábado, e realmente a cidade, né, não dá para negar. É uma coisa incrível. O Museu do Esporte também muito colaborou, e esses colaboradores mais pessoais, que é o Eugênio Sávio, um fotógrafo, que eu pude ter foto do Dida, né, que eu vou mostrar aqui. Francisco Pia de Portugal, que é um dos maiores pesquisadores portugueses, foi depois, eu visitei ele, depois ele pagou a visita, digamos assim, e foi lá fazer palestra para a gente. E o Renato Caldeira, um jornalista de Moçambique. Enfim, só para situar assim, um pouquinho o que é, né, de onde eu falo disso. Desde quando o intrigante posto de guarda-redes surgiu na Inglaterra, em 1871, há cerca de 150 anos, uma personagem moderna, né? O goalkeeper, no futebol, vem povoando o imaginário dos amantes do jogo ao redor do mundo, ocupando lugar de destaque nas partidas. O goleiro encarna a antítese do gol. Essa singular personagem, realçada por julgar solitário e usar uniformes distintos dos outros integrantes do espetáculo, seja no Maracanã ou nos campinhos dos bairros ou das agremiações. Para Wisnik, músico e pesquisador, em seu célebre Veneno e Remédio, o goleiro é sabidamente um ser de exceção. E nos momentos cruciais, um solitário, como os indivíduos sagrados e malditos, ele pode, e o que os outros não podem, que é tocar a bola com as mãos, né? Vou avançar, que eu falei um pouco aí do Nelson Rodrigues, e como que aparece aí em várias situações, né, na nossa literatura, no cinema, né?
Aqui também ele aparece na música, né, que é Jorge Benjor, gravado pela Gal. Aí em Moçambique, o futebol também é bastante presente, ali no final, né, Mia Couto, o João Paulo Borges, a Tiziane, muita gente falou do futebol, eu estimulei o Elídio, ele fez essa pesquisa também, foi bem bacana. Enfim, eu também foquei bastante no Barbosa, né, por causa da experiência de racismo, então a gente teve palestras envolvendo isso também. Isso aí são produtos, né, 3 comunicações a partir disso, em eventos científicos, né, um em Moçambique, um em Portugal e um na Alemanha agora em setembro que eu fui convidado, um evento de lusitanistas. Então, um videodocumentário, eu produzi um videodocumentário de 45 minutos, uma exposição, organização do seminário, que antecedeu isso, para eu trazer os agentes moçambicanos, né, do futebol, foi incrível. 7 entrevistas filmadas, que é a minha contrapartida para o Museu do Futebol de São Paulo, para guardar catalogado, com o nome do MRE e tudo, né? Artigo científico, que eu vou ter esse que eu estou escrevendo, uma posição melancolicamente moderna, que eu já terminei de escrever, o goleiro em A Falta de Chico Sá. 2 mostras de cinema, 5 vídeos poemas, né, que poetas que falaram de goleiro. Ali tem o Adriano Menezes, de Minas, Ana Martins Marques, Ana Amélia Mendonça. Incrível, né? O primeiro poema de futebol no Brasil é de uma mulher, porque ela era casada com um goleiro, o Marcos, que é o primeiro goleiro nosso, do Fluminense. 2 dossiês, revista científica, eu vou lançar agora na Copa do Mundo, junto com a maior pesquisadora do Rio Grande do Sul, né, que é a Silvana Gellner, e como a Copa do Mundo esse ano vai ser na Austrália, eu convidei um pesquisador que está na Austrália, um brasileiro, que fala de futebol feminino, então isso tudo está com logomarca do MRE, né, então tudo é uma parceria. E 2 conferências sobre futebol, de especialistas incríveis, visitas técnicas, como eu disse, tem todo o relato, né, dos lugares que eu fui, aqui em Portugal. Tivemos um treinamento para o Agostinho e para a Eunice, do Museu de Futebol, que a gente trabalhou com história oral e com entrevistas, que eles me ajudaram nessas entrevistas. Então, um mini curso aí com um cronograma aí. Enfim, tudo isso ia tocar, né? Oficina de pintura, lindo, eles pintando e tal. Bom, aí vem as mostras de cinema, que estava dentro de um ato de comemoração do bicentenário, aqui com todas as palestras, tudo está disponível, então isso gerou produto, né? Enfim, o seminário, né, que foram durante uma semana, em agosto. Esses são os filmes que a gente selecionou, então agora eu vou começar o movimento aí, né? Mostras de cinema, vai acabar daqui a pouquinho. Né, esse foi o que eu fiz. Né, aí eu criei verbetes, né, então eu escolhi 11 brasileiros e brasileiras, né, e moçambicanos, então fiz esses verbetes, né, e as fotos incríveis, assim, só fotos incríveis. Então a Meg, né, uma mulher, enfim, a Elsa, então jogando ali com meninos lá em Moçambique, né, enfim, fotos. Costa Pereira, o maior goleiro da história de Portugal, talvez, do Benfica, que nasceu em Moçambique. E deu, né? Então, só mostrando nas artes plásticas, e aqui vou mostrando em muitos momentos, né? Então, fui vendo nas artes, né? No cartoon, trechos de rap, de música, de literatura. Aí vocês estão vendo aí muita gente. Quero só pegar umas imagens aqui. E acabou-se. Rap. Esses são os vídeos poemas. Eu quero mostrar lá no final, gente, que eu estou acabando. Isso aí saindo no jornal lá, né? E mesmo a exposição, né? Que ficou incrível, assim. A gente pichou, esses raps estavam todos pichados, né? Desde o banheiro, o IGR inteiro pichado. Foi muito bom. Os quadros incríveis. Né, então, vou mostrar aí o meu chefe, aí o Vitor, o Leão, que foi pintado, aí textos da Paulina projetado, o embaixador, né, ouvindo os videopoemas, o Gustavo Butz ali, pessoal tirando fotos. Foi uma exposição realmente impressionante, como que, né, por causa da Copa do Mundo. Então, a gente fazia os Jogos do Brasil lá, o pessoal lotava. Né? Então, é isso. Isso aí são 2 grandes goleiros, porra, emocionante saber as histórias. A gente tinha história de colonização, história de trabalho, racismo, tudo a gente pode entrar a partir do futebol, porque é um objeto de estudo, enfim, disciplinar, transdisciplinar. Esse é o Francisco Pinheiro, incrível ele, do Porto, que trabalha em Coimbra.
e eu e a Eunice, e um pouquinho as referências. Muito obrigado. Agora a gente vai ter um tempinho para as questões. Convido o Marcos e o Gustavo a virem para cá. Desculpa, eu não vi também. Não sei se é uma pergunta, mas para o Gustavo. Não sei, assim, incrível. Eu estou maravilhada com a sua apresentação e com o seu trabalho. Assim, conversando aqui com os colegas, o futebol às vezes não apela muito para quem realmente não é fã de futebol, mas como ex-atleta, para quem não sabe, eu fiz peneira no Santos com 14 anos de idade. E eu acho que isso vai eu sempre me vem a expressão em contramão, mas não é em contramão que eu quero dizer, é o contrário de contramão. Em consonância com o que a gente estava falando antes, de como, na nossa discussão do vender o Brasil, do falar do Brasil fora do estereótipo, qual a carnaval, futebol, mas esse futebol que você conecta com a poética, eu acho que não é o futebol do estereótipo conhecido fora, sabe? Isso nossa, assim, eu estou sem palavras, parabéns. E quero muito conhecer mais e vou, com certeza, divulgar. Eu acho incrível. E a minha pergunta seria no sentido de recepção, mas eu acho que as fotos que você mostrou já mostram um pouquinho de como é a recepção no posto onde tu estás enfim, da comunidade em si, né? E eu acho que, sei lá, é isso. Muito, muito parabéns. Obrigada. Marcos e Gustavo, o pessoal aqui do Zoom, Eric de Oliveira e também Giovânia Perim, eles estão maravilhados com os trabalhos de vocês e estão parabenizando as iniciativas e o comprometimento. Obrigada. Sim, obrigado. Primeiro quero parabenizar os dois, né, e fiquei curioso em tudo o que vocês falaram. Em relação ao Marcos, né, uma questão muito simples gostei, né, de todos aqueles eventos, mas não sei se a divulgação é feita a nível dos desleitorados no mundo, porque, né, só com a sua apresentação é que nós tivemos a oportunidade de saber daqueles eventos, né? Todos os materiais que são produzidos, seria interessante, porque vi ali o afro, né? Acho que fiquei um pouco com ciúmes, eu me senti excluído, né? Mas enfim, podemos se incluir, pode ser incluído, né? É só uma questão de fazer melhor essa comunicação. Em relação ao Gustavo, eu sou suspeito, porque nós trabalhamos intrinsecamente lá em Moçambique, e dizer que é a presença de um leitor que dinamiza muitas coisas, né, em relação à língua e cultura brasileira. E tanto professores como estudantes, eles aprendem muito, para terem uma nova perspectiva sobre a nossa cultura, sobre a literatura e cultura brasileira. E a minha questão o Gustavo levantou muita poeira, lançou muitas pedradas no charco, mas infelizmente parece que ele está fora do prazo, né? Como vamos continuar a trabalhar juntos? Porque já tem pessoas formadas, já tem pessoas que... E esse é o grande desafio, né? O que nós devemos fazer para continuar com esta parceria?
Pode continuar, né? Não vai acabar a nossa relação, né, Elidio? A gente já organizou um dossiê junto, que é o Futebol em Moçambique, né, Memória e Arte, um dossiê incrível, né, incrível. O maior especialista de futebol moçambicano é português, que fez um pós-doutorado em Londres, co-organizou com a gente, que é o Nuno Domingos. Então, assim, e ali a gente trabalha com colonização, com linguagem. O Elidio traduziu cânticos moçambicanos de futebol, né, na língua nativa para o português. Então, assim, esse diálogo é incrível. Cara, isso é falo com o Elidio, ele tem que continuar, porque, nossa, é demais, porque saber o que se canta em Maputo, em Nampula, na Beira, né, que são tradições religiosas que são incorporadas e tem outra conotação ao que ser cantado no estádio, né, músicas de cemitério, quando o outro time perde, sabe? E aí eu tenho que ficar perguntando o que está cantando, porra. Então, quer dizer, esse contato que tanto a Paulina clama, né, que ela fala, o português dialogou pouco demais com a nossa língua. Então, é um lugar. E o futebol resistiu. Né? É ali que a língua resistiu. Tá, não, eu queria também parabenizar vocês dois, assim, realmente é bem interessante. Gustavo, seu trabalho é muito bonito. E na época, eu falei com você, eu não sei de como viabilizar isso, porque, por exemplo, o Camões, ele costuma ter algumas exposições que ele faz circular entre os postos. Assim. Eu acho que o seu trabalho seria um trabalho que deveria circular. Eu lembro assim, que você comentou, falou, a gente é tão pertinho, a gente é o mais próximo, nós estamos a 500 quilômetros, né? Falou, pô, não tem jeito de vir para cá? Eu acho que eu não sei como que faria para viabilizar isso, pelo menos nos países em África, por exemplo, circular, né? Porque realmente é uma coisa que foi muito trabalhosa e eu acho que ela mereceria os holofotes. Mas eu tenho uma pergunta para os dois, na realidade, aí é uma questão mais burocrática de acesso a recursos, né? Então, por exemplo, assim, primeiro Marcos, eu imagino que as parcerias elas não contam com tanto recurso financeiro, é mais quem você conhece e essa coisa. Então, eu queria escutar de você como é que foi o acesso aos recursos e também do Gustavo. Eu sei que você não sabe valores, mas como que foi essa parte para vocês? O orçamento, né? Realmente, cara. Eu até pensei, falei, vou levar, mas aí o meu chefe foi embora, eu não tive acesso a mais nada, assim, não tenho a menor. Não foi porque o próprio GER manifestou interesse e o Boots logo abraçou a possibilidade, porque é tradicionalmente exibido os Jogos da Copa do Mundo lá, e eu ainda fiz uma condição, falei assim, eu só entro se a gente fizer para o futebol feminino ano que vem. Porque não tem conversa, não dá mais, né? A gente sabe que não dá mais para abrir exceção. Não vai ser feito, porque o Boots foi embora. Eu estou disposto, mas como é que eu faço agora sem ele? Porque o GR não demonstrou o mesmo interesse, né? Então, aliás, foi eu e o Boots que fizemos 99% de tudo. O GR depois saiu de cena, praticamente a montagem foi feita por eu e o Boots também. Tem fotos, tem imagem, está tudo registrado. Então, assim, é complicada a situação lá. Porque é uma coisa cultural também, deles não é só em nome do diretor. É uma coisa cultural das coisas não acontecerem lá. Né? Nunca se gerou uma matrícula naquele instituto. O instituto tem mais de 30 anos. Nunca se gerou um certificado. Então, assim, eu vejo tantos problemas, eu fico tão triste, mas eu não chego aos limites da gente, mas eu não saberia mesmo dizer os valores, mas eu lembro que ontem eu vi, eu ia ter que colocar, mas ia ser uma coisa meio fictícia, era em torno de $6 mil, porque eles também me pagaram a estadia aqui, né, para ficar uma semana aqui no Porto, Lisboa, porque eu aproveitei que eu ia para Barcelona, eu vim uma semana antes, porque era o mesmo trajeto, eu ia para Lisboa, falei assim, não, então vou ficar lá 5 dias, né, aí rolou. Aí depois fui para Barcelona, porra, isso aí foi gigante, né, ter vindo aqui, porque todas essas pessoas foram muito abertas aqui em Portugal para ajudar e me dar o material todo de graça. Esse material do Benfica é preciosíssimo. Eles foram, quer dizer, todas essas instituições souberam do evento, foram comunicadas, então foi muito laço, chega de milhares de pessoas, né? Vamos, então, encerrar essa sessão dos eventos. Queria agradecer aos colegas e dizer que foi por isso que, de fato, foi um evento essas duas apresentações.